Profeta Ezequiel 47, de 1 a 9. Quem achou, diga amém. Então, nós vamos tomar como leitura esse texto, e a nossa querida Gabi vai fazer a leitura, e Deus irá falar ao seu coração em nome de Jesus. Amém? A torrente das águas purificadoras. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado da direita da casa, do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passar este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Amém? Mais uma vez, em pé, coloque uma das tuas mãos sobre o teu coração. Nós vamos pedir para que Deus faça o que Ele tem de fazer na tua vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, cremos em Ti. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa inspiração, e nós temos convicção de que Tu estás conosco. Que cada vida seja inundada com a Tua presença. Que cada vida, Senhor Deus, possa experimentar, flutuar, navegar em águas profundas. Nós pedimos em nome de Jesus. Passeia sobre a tua igreja. Amém, Senhor. Podemos assentar, irmãos e irmãs. Título da pregação, da mensagem dessa noite é Navegar em águas profundas. Diga comigo, navegar em águas profundas. Amados irmãos e irmãs, como analisando as nossas vidas, nós nos contentamos com pouco. Espiritualmente falando, pois muitas vezes eu fico a pensar como seria maravilhoso se todas as pessoas tivessem a mesma sede que elas têm por coisas materiais, por dinheiro, por fama, por reconhecimento. Se nós tivéssemos essa mesma sede, esse mesmo desejo de experimentar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Eu fico pensando, meus irmãos, como nós nos conformamos com simples arrepio que sentimos no culto, como nós nos conformamos com meia hora de clamor a Deus, como nós nos conformamos em vir ao culto no domingo, como nós nos conformamos
com uma ou outra coisinha e ainda a gente justifica o nosso conformismo com uma falsa modéstia e com uma falsa gratidão. Porque o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças. Mas quando nós interpretamos o texto errado, nós começamos a dar graças até pela secura espiritual da nossa alma. Faz 10 anos que eu não sinto a presença de Deus, graças a Deus. E a gente ainda acha que é um crente espiritual. Não, pastor, eu sou agradecido, pastor. Nossa igreja recebeu uma alma durante 365 dias do ano. Nós devemos dar graça por uma alma. Mas nós devemos chorar de vergonha, porque deveria ser 30, 50, 100 e 200. Amém, irmãos? Então nós somos conformados. Assim, tá bom. Nós não queremos andar por caminhos desconhecidos. E sabe, irmãos, o que dói no meu coração, honestamente, eu sinto dor ao dizer isto, é que nós nos intitulamos tímidos, mas é só para buscar a presença de Deus. Por que nós não somos tímidos para contar piadas pornográficas? Por que nós não somos tímidos quando alguém pergunta qual é o seu time de futebol, aí você fica lá, é o Corinthians. Não, você grita, aqui é Timão, aqui é nós, mano. Você não tem vergonha de falar do seu time? Você não tem vergonha de pular, de fazer festa em qualquer outro lugar? E por que nós nos conformamos com um dedinho da presença de Deus? Eu fico pensando que nós temos, irmãos e irmãs, que sermos homens e mulheres que queiram ser referenciais para as gerações futuras. Referencial de quê? Você quer ficar conhecido como o homem mais rico de Itapeva? Você quer ficar conhecido como o homem mais famoso de Itapeva? Ou você quer ficar conhecido como o homem mais cheio, ou como a mulher mais cheia do Espírito Santo de Deus que já houve em Itapeva? Quem quer isso, diga amém. Então, meus irmãos, é isso que nós precisamos buscar de Deus. Homens, como diz o apóstolo Paulo, dos quais a terra não foi digno de recebê-los por tanta fé. Eu queria citar alguns homens que, quando eu olho para a vida deles, eu digo, Deus, eu quero ser igual a esses caras aí, viu? Daí você pode dizer, meu irmão, você que é falso, modesto, fala assim, o cara quer se engrandecer. Não. Eu quero que Deus engrandeça através da nossa vida. Amém, gente? Afinal de contas, nós somos apenas instrumento dele. Mas quando eu olho para a vida de George Whitefield, o pregador ao ar livre, o pregador que levava 15 mil pessoas para ouvir a sua pregação, e detalhe, George Whitefield não tinha um microfone sem fio bom, como tem aqui o pastor Enoque, para você escutar melhor a minha voz. Mas as pessoas que relataram a história de Whitefield diz que o poder do Espírito Santo fazia ele pregar num auditório de 15 mil pessoas e todo mundo ouvia a sua voz. A voz dele era levada pelo Espírito Santo até as pessoas. Eu creio nisso.
Olha que coisa, gente. Esse homem orava 8 horas por dia, pregava 8 e tirava 8 para dormir. George Whitefield pregou seu último sermão na beira da morte, falou durante 1h30. Pelo menos 500 pessoas naquela noite aceitaram Jesus. Logo depois ele morreu, saiu do culto, foi dormir, subindo as escadas. Ele disse para o seminarista, para o jovem que acompanhava ele: a minha hora chegou, dê continuidade ao trabalho e creia no Espírito Santo. Eu tenho que olhar para a vida de um homem desse e querer imitá-lo, e querer que a unção que veio sobre ele venha sobre a minha vida. Se não veio da mesma forma, que venha de outra forma, mas que venha. E você tem que olhar para a vida desses homens e dizer: Deus, eu quero. E você pode dizer, e o diabo pode soprar na sua cabeça, você acha que você vai conseguir? Você vai ser sempre aí um pé rapado qualquer. Se o diabo diz que não pode, creia. Deus diz que pode. Quando eu olho para a vida de John Bunyan, que escreveu o livro mais lido no mundo depois da Bíblia, O Peregrino, eu tenho que ser igual um homem desse, preso pelo Evangelho, tinha uma filha cega, não tinha quem cuidava, a filha era espancada, abandonada, e esse homem escreveu O Peregrino, mostrando todas as situações que um crente enfrenta, e morreu para a glória de Deus, mas não negou o Evangelho. Quando nós olhamos para a vida de John Wesley, que se enlouqueceu de tal forma por Jesus, a ponto de abandonar a sua própria casa, deixar a própria família, deixar a própria esposa. E ele diz: trabalho incansavelmente para livrar a minha alma e do maior número de pessoas possível do inferno. Esses homens, eu citei aqui 3. E eu vou citar uma mulher que, independentemente da sua religião, é questionável, sim, mas o trabalho dela ninguém pode desmerecer. Madre Teresa de Calcutá. Quem julgou ela, se ela foi para o céu, foi para o inferno, não somos nós. Mas a vida dessa mulher, certa vez alguém foi visitar lá o trabalho dela no orfanato e disse assim: Madre Teresa, o trabalho que a senhora faz, ficar dando banho nessas crianças sujas, ficar cuidando dessa gente aí, eu não faria por dinheiro nenhum. Ela disse: eu também por dinheiro nenhum eu faria. Eu faço porque eu estou cheia do amor de Deus. Eu citei esses 3 homens e essa mulher, e poderia fazer uma lista aqui muito maior. Poderia ir para os homens da Bíblia. Poderia lembrar de Policarpo, lá no começo do cristianismo, com 95 anos. Alguém chegou e falou para ele assim: ó, você já está velho, nega Jesus para nós não matar você. Ele disse: pode matar. Eu servi esse Deus 95 anos, não vai ser agora que eu vou desistir dele. Esses homens e mulheres escolheram navegar em águas profundas. Escolheram a servir um Deus sobrenatural. Escolheram e servir um Deus que abre portas onde não há portas. Escolheram a servir um Deus que não tem limite. Escolheram
a viver não numa religiosidade pagã, não numa religião cheia de dogmas e de peso, mas escolheram viver a leveza e a maravilha e os milagres do Espírito Santo. E aí eu quero chamar a atenção da sua vida. Qual é o legado que você vai deixar e qual é o legado que eu vou deixar? Será que quando eu morrer, alguém vai citar assim: eu quero servir o Deus que serviu o pastor Enoque? Será que quando você morrer, alguém vai dizer: não quero servir o Deus daquela pessoa? No texto que nós lemos, o profeta Ezequiel é levado por Deus numa visão a um rio. E ele vê várias etapas que de certa forma simboliza o cristianismo, o nível espiritual seu e meu. O profeta é colocado diante de um rio. E Deus leva o profeta na primeira etapa do rio. Deus coloca o profeta numa água que cobre os seus pés. Apenas os seus pés. Representa o tipo de cristão que Deus tem 5% da vida dele. Digamos que ele tem uma quedinha, bem pequenininha, por Deus e pelas suas coisas. Mas é uma quedinha. Representa um tipo de crente que faz de Deus um objeto para seus momentos difíceis. Vamos lá buscar uma bencinha do Deusinho, que vem para o culto não para ser cheio do Espírito Santo, mas para encontrar um momento de paz. Que bom que você encontra um momento de paz no culto, mas precisa ser muito mais do que isso, amém, gente? Vocês precisam sair daqui pulando na presença de Deus. Então representa esse tipo de crente. Depois Deus leva o profeta um pouquinho a mais. E as águas batem mais ou menos nos seus joelhos. Também representa um tipo de crente. Entregue mais ou menos os 10% da sua vida. Vem na igreja. Crê em alguns milagrinhos. Crê que Deus cura dor de cabeça, unha encravada e uma dorzinha do estômago. Se santifica um pouquinho. Quando ela vê o Espírito Santo descendo sobre a igreja, ela se envolve um pouquinho, até os joelhos. Mas aqui parou. Aqui parou, porque se eu for em águas mais profundas, eu vou perder o controle da minha vida. Não é esse tipo de crente que Deus quer. Amém, irmãos? Não quer até o joelho. Vira aí para quem está do seu lado e fala assim: Deus não quer que a água bata apenas no seu joelho. Fala para ele. Não quer. Apenas no seu joelho. Mas o profeta é levado para um rio, para um lugar onde as águas estão um pouquinho mais profundas. As águas batem até o ombro. O negócio já começa a melhorar.
As águas não estão mais nos pés, não estão mais nos joelhos, mas estão nos ombros. Representa um tipo de crente que falta só um pouquinho para ser crente. Representa um tipo de crente que quer navegar em águas profundas, mas uma desgraça chamado medo não deixa ele ir no sobrenatural. Representa também um tipo de crente que insiste em ter o controle da sua vida, insiste em achar que sabe, insiste em achar que Deus encaixa nos seus planos e não ele nos planos de Deus. Insiste em se entregar um pouco das coisas na mão de Deus, mas ainda dizer: o outro pouco é eu quem sei, é eu quem faço, é eu que vou dizer o que acontece. As águas batem no ombro. Ele está doido para ver na vida dele o sobrenatural, só que não consegue se entregar. Olha, esse tipo de crente representa também o crente que tem medo de que Deus vai fazer com ele. O crente que diz assim: mas se eu se entregar mesmo e esse Deus pedir para me largar do emprego e viver para ele. Mas se eu se entregar mesmo, Deus falar assim: não quero mais você naquele joguinho de futebol lá que impede você de estar no culto. Mas se eu entrego tudo e Deus fala assim: viu, sai da frente da televisão aí da novela das 5, das 6, das 7, das 9, da Babilônia, da rede Babilônia de televisão. Mas se eu entregar e Deus pedir para mim dar uma oferta maior do que aquela que eu dou, maior do que os meus 10 reaisinhos. Se eu tiver que dar o dízimo de tudo que eu ganho. Se eu tiver que perdoar, se Deus pedir para mim perdoar aquele irmão que eu odeio, que eu quero ver justiça na vida dele, que eu quero que meu Deus faça justiça. A água está batendo no ombro. Mas ele não quer deixar Deus tirar o pé do chão. Porque ele quer ter o controle da vida. Porque ele acha que esse Deus não é capaz de sustentá-lo. Porque ele acha que esse Deus vai fazer ele perder muita coisa. Porque ele não consegue ver o que ele vai ganhar. Ele consegue ver as supostas coisas que ele vai perder. Porque o que eu acho interessante, irmãos, quando nós falamos de evangelho, nós sempre enfocamos o que nós vamos perder, mas o que nós deveríamos focar é que nós vamos ganhar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Você vai ganhar o que nenhum homem ganhou até hoje. Você vai ganhar o que nenhuma mulher ganhou. Você vai ver na sua vida o que nenhum dos seus parentes já viram. Porque com você a entrega pode ser profunda. Vira para quem está do seu lado e pergunta aí: você está deixando a água bater aonde aí, irmão? Aí, pergunta aí. Só pergunta, não responde, pelo amor de Deus, porque você pode se surpreender. Pergunta para quem está aí do seu lado também: você se contenta com água no pé, no joelho? Pergunta aí. Irmãos, o quarto tipo de crente que Deus espera encontrar aqui nessa noite, que
que somente Ele vai saber se existe esse tipo de cristão aqui nessa noite. O quarto tipo, o profeta Ezequiel é levado por Deus. Depois que as águas já tinham passado do pé, passado dos joelhos, passado dos ombros, o profeta Ezequiel é levado por Deus a águas profundas que os seus pés não alcançam mais. O profeta é banhado pelo rio de Deus. O profeta perde o controle da sua vida, perde a sua razão, perde os seus cálculos e tão somente navega nas águas profundas de Deus. E tão somente experimenta na sua vida o sobrenatural de Deus. E o que Deus tem pedido, e o que Deus tem colocado no meu coração, e o que Deus espero que Ele esteja colocando no seu coração, deixe os pés sair do chão e experimente o sobrenatural de Deus. Aleluia. Experimente, meu irmão. Perca o controle mesmo das suas mãos e deixa Deus controlar o seu ser, e deixa Deus escrever uma história linda da sua vida. O mundo clama por gente de fé, o mundo clama por gente apaixonada, o mundo clama por gente direcionada pelo Espírito Santo. Meus irmãos, como é gostoso perder os nossos controles e entregá-los na mão do Espírito Santo de Deus. Como é gostoso viver o que viveu e o que nos ensinou Jesus no Evangelho de João. O vento de Deus sopra onde quer, não sabemos de onde vem, para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Pare de fazer planos. Viva os planos de Deus para a tua vida. Tem gente fazendo plano já para 2040. Meu Deus do céu. Acho que até Jesus já voltou em 2040. E a gente não entrega. Porque entrega requer confiança. Porque entrega requer descanso. Porque entrega requer os pés fora do chão e a sua vida fora do seu controle, mas as suas vidas no controle de um Deus vivo, santo e verdadeiro. Irmãos, irmãs, eu gosto de lembrar do que é viver na providência e na provisão de Deus. Quando Deus tira o seu povo do Egito, conduzido por Moisés, haveria muitos caminhos perigosos a serem atravessados. E num determinado momento dessa caminhada faltou alimento para o povo. E num determinado momento não tinha o que comer. E o povo murmura, o povo diz para Moisés: você nos tirou do Egito para nós morrermos aqui, Moisés. Moisés, faça alguma coisa. Moisés ora a Deus. E cai uma comida do céu por ordem de Deus, nunca experimentada na humanidade, chamada maná. Ninguém sabe até hoje o que é maná. Mas uma comida celestial, um guisado preparado no céu para sustentar o povo.
Porque esse povo não tinha mais o controle da vida. O controle da vida deles estava nas mãos de Deus. Você quer ser uma pessoa que quer dar a sua vida aos controles de Deus? Amém? Mas você saiba de uma coisa: deixa Ele tirar os seus pés do chão, porque senão não há controle, senão há uma briga de Deus puxando você, igual tem que puxar um cavalinho chuco lá no pasto, e você ainda questionando, e você ainda achando, por onde será que Deus está me levando? Eu posso não conhecer o caminho, mas eu sei que Deus nos levará a Canaã, a terra prometida. E esse tipo de cristão é que Deus tem chamado. O profeta Ezequiel, quando dá de frente com aquela visão, diz: não tenho mais os meus pés no chão, não tenho mais o controle, não estou esperando mais no governo, não estou esperando mais na minha sabedoria, não estou esperando mais nos meus amigos, não estou esperando mais na minha religião, não estou esperando mais em nada, a minha única esperança está em Deus. Irmãos, vamos navegar em águas profundas. Chega de molhar apenas os pés, de molhar apenas o joelho, de molhar apenas os ombros, mas mergulhemos em águas profundas. O Senhor Jesus fala que lá no Salmo 46, verso 4, há um rio que corre do trono, a morada do Todo-Poderoso. As águas de Deus querem inundar a sua vida. As águas de Deus querem acabar com a sequidão do seu coração. As águas de Deus querem lavar você e curar as suas enfermidades, seja elas físicas ou principalmente espirituais. As águas de Deus querem passar sobre a tua vida. O Senhor Jesus também nos lembra que de dentro de nós vai fluir rios de águas vivas. Sabe o que significa isso, irmãos? Que você vai estar tão encharcado da presença de Deus, que você vai estar tão cheio da presença de Deus, que a água vai transbordar, e que as pessoas que estão ao seu redor também serão cheios da presença de Deus. Que as pessoas que estão ao seu redor também receberão a água, porque Deus vai inundar a sua vida, Deus vai inundar o seu ser, Deus vai inundar o seu coração. Creia nessa promessa de Deus. É tempo de você entregar, deixar Deus tirar os seus pés do chão. Você sabe que a sensação de ficar com o pé fora do chão não é uma sensação muito gostosa. Quando alguém nos tira do chão, a gente fica logo desconfiado. O que vem pela frente? Principalmente nós, né, Guilherme? Já fica pensativo de onde estamos, o que vai acontecer conosco. Porque nós achamos que quando estamos com o pé na terra, nós temos o controle das situações. Mas quando os nossos pés são tirados, o controle pertence a Deus. Irmãos, eu acho que é tempo de tirar a Deus de suspeita. Parece que Deus está sempre sob suspeita na nossa vida.
Parece que as nossas perguntas não são para quê, mas são sempre por quê, por quê, por quê, o que será que Deus está fazendo? O que será que vem na minha vida agora? O que será que vai acontecer na minha vida agora? Assim como desconfiamos dos políticos, desconfiamos do sistema de um país, parece que desconfiamos de Deus também. A verdade é que 80% dos nossos políticos não merecem a nossa confiança. Mas Deus merece a nossa total confiança. Então, irmãos, parece que Deus está sempre apertado por nós. Afinal de contas, a gente ainda tem um argumento. O que será que Deus está fazendo comigo? Porque Ele não fala o que Ele está fazendo. Mas você não quer ouvir a voz de Deus porque Ele está fazendo. Você quer ouvir a voz de Deus para ver se é isso que você quer. Irmãos, entregar a vida para Jesus é mais do que vir na frente e levantar as mãos. Entregar a vida para Jesus é dizer: Pai, escreva uma história do Senhor na minha vida. Enquanto nós estivermos no natural, a nossa vida vai ser sempre uma vida natural. Enquanto nós estivermos dominados pela timidez, pela preguiça, pelo medo de experimentar algo novo, a nossa vida vai ser sempre o mesmo. Albert Einstein disse uma frase que talvez devesse estar na Bíblia. Mas, de certa forma, há muitos textos que se aplicam bem a isso. Ele disse: é tolice, é loucura esperar algo novo fazendo sempre as mesmas coisas. Não dá para acontecer algo novo com a gente fazendo coisas velhas, com a gente repetindo sempre os mesmos atos, as mesmas atitudes. Portanto, irmãos e irmãs, eu espero que você não se contente com água no pé, no joelho, no ombro, mas que você queira flutuar na presença de Deus. Como é gostoso a água, né? Calor, você dá um pulo numa água bem fresquinha, numa piscina. Seu corpo flutua. A água tem um poder terapêutico. E você solta o seu corpo. Quem já teve experiência de ir no mar, como a água é salgada, a água é mais pesada, né? Você deita lá na beira da praia, lá na água, e solta o seu corpo, solta o seu braço, e a água vai te levando. Assim, você sente uma paz, uma coisa fora do comum. É assim que Deus quer fazer com você. As águas te levar. Não se conforme em ser apenas mais um. Seja mais um com excelência. Amém? Homens dessa igreja, não se conformem, homens, apenas em ser um membro de uma igreja, até porque Deus não chamou a igreja para fazer membro, chamou para fazer discípulo. Não se conforme em vir ao culto. Não se conforme em observar, mas sejam inundados pela presença de Deus.
percam a timidez. Homens na igreja não foram feitos somente para cuidar de templo, para arrumar parafuso, mas homens da igreja foram feitos para ser cheios da presença do Espírito Santo. Mas queiram isso na vida de vocês. Queiram. Às vezes a gente ouve os homens dizer, né? Ah, não, mas as mulheres, elas são mais emocionais, por isso elas sentem mais a presença de Deus. Não encontrei isso na Bíblia. A Bíblia está repleta de homens que não envergonharam do Evangelho de Cristo. De homens que não tinham vergonha de ficar de joelho e chorar na presença de Deus. De homem que não tinha vergonha de ficar de joelhos e clamar a presença de Deus. De homens que dizia, eu me rendo aos teus pés. Mulheres, desejem ser acima da média. Amém, mulheres? Amém, homens? Você sabe o que é uma pessoa média? É uma pessoa medíocre. É onde vem a palavra medíocre, médio. E a gente acha bonito ainda, né? Eu sou médio. Não se conforme com a mediocridade, mas acredite, você pode ir além. Você pode ir além na sua vida espiritual. Talvez você que está aqui, você já foi muito além na sua vida financeira. Já cresceu como homem, já cresceu, já tem um nome. Deseje crescer na vida espiritual também. Você pode ir além. Eu, como pastor, acredito na sua vida. Deus acredita em você. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, você pode ir além. Muito mais além. Queira dar o controle da sua vida para as mãos de Deus. Queira viver o sobrenatural. A gente pega Deus, coloca nas nossas razões e ainda nos achamos inteligentes. Não, porque comigo é racional, a gente tem que ser racional. Será que é só racional? E será que eu não creio em Deus com a minha razão? Se você quer navegar em águas profundas, meus irmãos, vou te dar um conselho pastoral, não brinque com o altar. Se essa decisão sua não for séria, eu prefiro que não venha ninguém aqui. Eu prefiro. Porque eu prefiro uma dura verdade do que uma doce mentira. Eu prefiro. Até porque não adianta você vir ao altar e dizer eu quero uma vida mais profunda, se você não vai mudar as suas atitudes no sentido de Deus ser prioridade na sua vida. Porque 50% do que você faz hoje você não precisa fazer, são distrações do diabo na sua vida. Agora, se você quer mesmo perder o controle da sua vida e entregá-lo na mão de Deus,
Se você quer que a água saia do pé, saia do joelho, saia dos ombros, enche a sua cabeça e você mergulhe em águas profundas e você vá para um lugar onde tem a vida, onde a morada do Todo-Poderoso, onde Deus controla o seu ser, onde as águas elas são derramadas sobre as outras pessoas. Se você quer ser acima da média, se você quer romper com a maldita da religiosidade, se você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo, se você quer viver a matemática de Deus, onde 2 mais 2 podem ser 20, 30, 50, se você quer superar limite, se você quer ver Deus virando a sua vida de um avesso e deixando fazer com você o que Ele quiser, eu te convido a levantar e vir nesse altar a orar comigo. Quem quer, levanta. Quem não quer, pode ficar aí, por favor. Quem quer, venha rápido. Você quer romper com tudo isso. E se você quer entregar o controle da sua vida e parar de impedir a mão de Deus, porque Deus tem me dado uma revelação, e nessa madrugada ainda Deus falou no meu coração, isso dói, mas Deus não tem feito muita coisa, porque você coloca milhões de obstáculos para o que Deus quer fazer na sua vida. Você não precisa ficar magoado comigo, me ame. Porque eu tenho compromisso com Deus. Você poderia estar em outro nível, mas você insiste em querer molhar apenas os pés. E aí você bota a culpa na igreja. Aí você bota a culpa no pastor. Aí você bota a culpa é tua, meu irmão. A culpa é tua. Eu prefiro dizer uma dura verdade do que uma doce mentira. A culpa é tua. Deus tem querido revirar a sua vida, mas você tem fechado o coração para Deus. Você não quer fazer algo diferente. Você não quer fazer algo exponencial, diferente, acima da média. Uma coisa que você nunca fez. Aí você diz, ai pastor, não aguento mais, está um tempo de sequidão na minha vida. Se você não abrir o seu coração, meu irmão, vai secar mais ainda. Os tempos estão difíceis. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Só tem uma pessoa. Escute isso que eu vou te dizer e guarde para a sua vida. Só tem uma pessoa capaz de impedir o plano de Deus para a sua vida. Uma pessoinha, e você deve tomar cuidado com ela, porque ela é perigosa. E essa pessoinha é você mesmo. Só tem uma pessoa que é capaz de impedir o que Deus tem para a vida do pastor Enoque. Uma pessoinha que não é fácil. Sou eu mesmo. Não é o diabo, não. O diabo está derrotado em nome de Jesus. Mas tem uma pessoinha que é capaz de impedir o que Deus tem para a sua vida. E sabe o nome dela? Sabe o nome dela? O seu nome. Não há o que eu possa fazer para você como pastor. Não há o que Deus possa fazer por você. Como assim, pastor? Não há, meu irmão. Se você não quer, não há. Deus não arrebenta coração. Deus não é um bruto. Ele bate. Ele bate. Você precisa abrir. Uma das visões mais dolorosas que eu já tive nessa igreja um dia foi de que Deus anda batendo em coração e voltando de mãos vazias. Se eu fosse você, eu choraria diante de Deus. Se eu fosse você, meu irmão,
eu me arrependia. E se eu fosse você, eu dizia: Deus, tem misericórdia de mim. Porque você pode dizer assim: pastor, Deus deve ter falado isso para outra pessoa, para o Senhor. Cuidado para não ser com você. Irmãos, queira navegar em águas profundas. Por que você está agarrado nesse toco que está te sustentando? Você está agarrado num fio de linha, meu irmão. Você pensa que você está agarrado em algo forte. Você pensa que a sua vida já está estabilizada, feita e controlada. Você está segurando num fio de linha. Você está iludido. Mentiram para você. Mentiram para você que segurança você não tem no que você tem. Segurança você tem em Jesus. Segurança você tem no Espírito Santo. Segurança você tem numa vida entregue. Segurança você tem quando você se derrama nos pés de Jesus e diga: Pai, eu estou aqui para ser quebrantado, para ser mudado. Te enganaram que você está seguro. Há um abismo entre os sonhos. Há uma distância muito grande entre os sonhos pastorais para essa igreja e os sonhos de vocês. E os sonhos pastorais não são os sonhos pessoais do pastor Enoque, mas são os sonhos de Deus. E se eu fosse você, eu falava com Deus: Deus, qual que é o sonho do Senhor para essa igreja? Planta no meu coração, porque eu preciso sonhar com o meu pastor. Porque eu não acredito que Deus não queira agir nesse lugar. É que Deus passeia, e às vezes não encontra coração que diz: Deus, conta comigo. E a gente quer ficar nas águas, no pezinho, mas Deus te chama para viver com as águas acima da cabeça. Mergulhe em águas profundas, meus irmãos. Mergulhe em águas profundas. Dê as mãos para Deus e diga: Pai, eu quero sonhar. Eu quero arrebentar com as armadilhas do inferno. E eu quero ser usado pelo Espírito Santo. Eu quero ver vida sendo lavada. Eu quero ver vida sendo transformada. Eu quero. Comece a clamar. Se eu fosse você, eu começava a chorar na presença de Deus. Se eu fosse você, eu entregava completamente na presença de Deus. Se eu fosse você, eu dizia: Deus, me leve para águas profundas, que eu perca o controle da minha vida. Que eu rompa com uma religião morta, mas que eu viva na presença do Espírito Santo, mas que eu seja lavado, mas que eu seja transformado. Meu irmão, Deus quer usar tremendamente a sua vida como você nunca viu. A sua casa vai ser uma célula de bênção. A sua casa vai ser um pedaço da igreja onde você vai ganhar vidas a serem transformadas em nome de Jesus. Acredite que você pode. Para de acreditar no diabo e acredita no que Deus tem falado com você. Acredita. Vou pedir para as pessoas da intercessão. Quem quer da intercessão aí? Vamos lá, Gabi, Leandro, todo mundo que é da intercessão. Passa orando pelas pessoas, mas ora com clamor. Se preocupe com o horário, não. Vamos gastar tempo com oração, meu irmão.
Vamos lá, intercessores, vamos lá, por favor. E profetiza! E profetiza! Profetiza que o rio de Deus esteja nesse lugar. Profetiza! Profetiza! Você está vendo o vale de ossos secos? Profetiza que eles criem carne, que eles criem espírito e que eles sejam cheios da presença de Deus. Aleluia. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, todos os abismos. Faça acontecer em nome de Jesus. Case os sonhos, case as visões, case as multiplicações que vão acontecer nesse lugar. Intercessores, estão sobre a mão de vocês o poder de Deus. Não sejam tímidos. Não sejam tímidos. O Senhor diz que Ele não nos deu espírito de covardia. Os demônios não podem. Que o rio de Deus passe sobre a sua vida. Clame, igreja, clame. Intercessores com autoridade. Com autoridade. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ah, Deus. Clame que você quer navegar nos rios. Homens dessa igreja, abra o seu coração para Deus. Abra. Chore. Deus tem procurado corações aqui nessa igreja. Deus tem levado rejeição. Deus tem levado muita rejeição. Deus tem levado algumas portadas na cara. E diga a Deus: quebra a maldição, Deus. Quebra as maldições. As travas, as correntes, os impedimentos. Diga a Deus: derrama tuas águas nesse lugar, Deus, e purifica, homens dessa igreja. Clame a Deus. Vocês precisam clamar. Intercessores com autoridade. Clamem mais, gente, clamem mais. Clamem. Clame. Vão com autoridade, vocês vão com autoridade, porque Deus
está nesse lugar. Clame com força, com ousadia. Com ousadia. Águas que correm do trono, águas que curam, águas que limpam. Aleluia, Senhor. Oh, Deus tremendo. Meu Deus, socorre esta igreja, socorre as nossas vidas, socorre, Senhor. Oh Deus, quebra as maldições, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, vai soprando sobre o teu povo, tira os pés do chão, entrega a sua vida ao controle de Deus, entrega a sua vida ao controle de Deus, entrega a sua vida ao controle de Deus. Entrega a sua vida ao controle de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, entrega a sua vida ao mover do Espírito Santo. Clame mais, meu irmão, não tenha pressa, clame. Creia que esse momento pode mudar a sua história. Creia que esse momento pode mudar a história dessa igreja. Creia que esse momento pode mudar a história da sua vida. Não fique aqui orando por orar. Não fique aqui orando por orar, não. Não fica com dúvida. Não fica perguntando por que o pastor está mandando orar há tanto tempo. Espírito de rebeldia. Você não está aqui para dizer o que o pastor deve fazer, mas você está aqui para dizer: Deus, eu quero na minha vida. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, derrama, Senhor, derrama água viva, derrama, Senhor. Você que já recebeu a oração, comece a dizer: Deus, eu quero água viva, eu quero água viva na minha vida. Comece a dizer: Deus, eu quero água viva. Eu quero água viva na minha vida. Eu quero água viva, água que corre do trono, água que transforma, água que liberta. Eu quero água viva na minha vida. Glória a Deus. Uma visão, Senhor, tua para nós. Há uma visão de reino, Senhor. Há uma visão, Senhor. Há um muro a ser derrubado. Há um abismo. Há um muro a ser derrubado. Todos já receberam? Meus irmãos, quer baixar para mim, filho? Meus irmãos, minhas irmãs, eu creio que Deus falou ao seu coração. E eu quero dizer, antes de você voltar para o seu lugar, volte para sua casa, escute bem o que eu vou dizer.
Volte para sua casa. Tira um tempo para pensar nisso. Volte para sua casa preocupado. Como assim, pastor? Eu vou na igreja para me sair de lá aliviado. O senhor diz, volta preocupado. Volta preocupado. Volta preocupado em abrir o seu coração para Deus. Deus tem me dado algumas visões aqui, meus irmãos, que dói um pouco. A distância do projeto de Deus para o teu projeto. Deus quer a sua vida, mas você precisa abrir o seu coração. Volte para sua casa não com pena de você, dizendo, ai, coitado de mim, dizendo, não, eu vou abrir mais o meu coração. Amém? Eu creio que essa obra é feita na sua vida. Se você foi abençoado, se Deus tocou no seu coração, se Deus te abençoou mesmo, dá uma salva de palmas para Jesus. Dá um glória a Deus bem forte para Ele aí. Um aleluia. Amém.